de Êxodo, capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3 da palavra. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Dançando com a mão aí, temos alguém? Temos aqui, glória a Deus, temos aqui também, ali, tem mais alguém? Glória a Deus a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui na nossa igreja, nos sentimos muito honrados com a presença de vocês, que essa seja a primeira de muitas outras vezes ainda, amém? Em nome de Jesus. Se você não tinha uma igreja, agora você encontrou, essa é a sua igreja. Como que nós vamos recebê-los, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quem achou aí Êxodo 3, diga amém. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos, Pai. Essa é a tua palavra que é viva e poderosa. Fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo Teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio. E cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da Tua palavra, Deus. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus, exaltando ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, Deus sempre está um passo à frente em todas as coisas. Deus já terminou todas as coisas. A Bíblia diz: o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Miles Moore pregava e dizia: quando alguém começa a fazer uma grande obra, na cabeça dele ele já tem aquilo pronto, ele já tem o rascunho. É como um arquiteto, ele prepara, ele faz todo o desenho e depois ele vai montando as peças, encaixando tudo no lugar. Assim é Deus. Deus já tem tudo pronto. É como um artesão que pega uma pedra bruta e começa a bater naquela pedra, tirando algumas coisas, e alguém olha para ele: o que você está fazendo? Ele diz: olha, eu estou fazendo um leão. Mas como que você vai fazer dessa pedra um leão? Ele fala: eu só estou tirando o excesso, estou moldando e vai sair no leão. Assim é Deus na nossa vida. Deus já tem tudo no controle de todas as coisas. A Bíblia nos mostra Moisés como um dos maiores nomes da palavra de Deus. Moisés é o homem que libertou o povo de Deus do Egito, da escravidão. Moisés é um homem que falava com Deus face a face. É o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco. Moisés é um homem que foi criado no palácio, embora Faraó tivesse mandado matar as crianças, justamente para que Moisés não viesse a nascer, e justamente Moisés vai ser criado no palácio. Ele fica 40 anos no palácio. Depois ele vai assassinar um egípcio, ele vai fugir, e ele vai passar 40 anos no deserto, apacentando ovelhas. Ele se casa com Zípora,
e ele cuida do rebanho do seu sogro Jetro. E aqui no texto que nós lemos, é justamente depois de 40 anos no deserto, 40 anos ali apacentando ovelhas, Deus o chama, Deus fala com Moisés, Deus se apresenta a Moisés. E é aqui que Deus quer falar conosco nessa noite. Você sabe que Moisés tem muitas tipologias do Senhor Jesus. Uma delas é justamente essa: alguém que sai do palácio e vai para o deserto e depois vai libertar o povo de Israel, vai junto com o povo. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, diz que Moisés, ele, sabendo quem ele era hebreu, ele preferiu ser contado entre os hebreus do que ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele tinha uma firmeza de quem ele era. E essa é mais uma tipologia, o próprio Jesus. Jesus, a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo ele foi achado semelhante aos homens. Jesus assumiu a forma humana, deixou o reino da casa do Pai para estar conosco. Quem está comigo, diga amém. Essa também é uma semelhança. E aqui, neste chamado, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, a Bíblia fala que ele, enquanto estava apacentando as ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro, ele sobe até o monte de Deus, o monte Horebe, e aí aparece o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E aqui, Deus vai falar conosco algumas coisas. E a primeira coisa é a respeito da sarça. Deus fala com ele, no meio do fogo, no meio daquele fogo, daquela sarça, sai uma voz. Quem está comigo, diga amém. E aquela voz começa a falar com Moisés, chama ele pelo seu nome. E a primeira coisa que Deus quer falar conosco aqui, é que essa sarça simbolizava o povo de Israel, que estava no Egito, que estava no deserto do Egito. A sarça é uma planta desértica. A sarça é uma planta que, quando você olha para ela, você não vê vida nela. Parece que ela está acabada. Ela é uma planta própria do deserto. E ao Deus falar com Moisés, no meio daquela sarça, Deus estava falando: olha, meu povo está lá no Egito, mas eu ainda continuo falando com eles. Está lá no Egito, mas eu continuo com eles. Muitas vezes nós atravessamos desertos na nossa vida, nós passamos por lugares difíceis na nossa vida, mas Deus sempre está conosco. Quantos de nós aqui que já passamos por lutas difíceis e que a gente sentiu que Deus nos livrou, que Deus nos guardou? A Bíblia diz que Deus viu as lágrimas daquele povo, ouviu o seu clamor. Pode estar no deserto, é uma sarça que está no deserto, mas Deus está com eles. Deus está falando assim: olha, aquele povo está no deserto, está no Egito, mas eu estou no meio deles. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus está com você, diga aleluia. A Bíblia diz que quando Deus se manifesta para Moisés, uma das primeiras coisas que ele começa a falar, ele diz: olha, Senhor, mas eu sou alguém pesado de línguas, eu sou gago.
Moisés nessa época, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Moisés já estava então com quantos anos? 80 anos, fala comigo, 80 anos. E Moisés começa a falar os seus defeitos, as suas limitações. Eu sou pesado, eu sou gago, eu sou velho. Eu não sei quem o Senhor é. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar com o faraó? Ele começa a mostrar as suas limitações. Ele começa a mostrar os seus defeitos. Interessante que Deus não responde aos defeitos de Moisés, mas Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, você vai falar para o faraó que eu sou com você. E a palavra que Deus tem para mim e para você, querido, que Deus estava falando através daquela sarça, é que apesar de ele ser uma sarça que parecia que não tinha vida, Deus estava com eles. Ah, mas eu sou velho, mas eu sou com você. Ah, mas eu sou gago, mas eu sou com você. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu sou com você. Deus está com você. Sabe o que Deus me trouxe aqui, trouxe você aqui para falar, queridos? Que não sei qual é a sua luta, mas cada vez que alguém precisava fazer algum tipo de enfrentamento, Deus sempre falava com eles e dizia: ó, eu sou com você, eu sou contigo. Para Gideão o Senhor disse: eu sou contigo, ó homem valente. Você vai enfrentar os midianitas. Para os discípulos que estavam agora, Jesus estava partindo, mas lá no livro de Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: olha, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, isso é fundamental para a nossa vida. Há uma promessa de Deus, não importa a luta que você vai passar. Aqueles discípulos precisavam disso, porque eles iriam enfrentar o sinédrio, eles iriam enfrentar açoites, eles iriam enfrentar a morte, mas o Senhor deu uma promessa para eles e disse: olha, eu estou com vocês, eu estou com vocês todos os dias. Quando Deus está falando no meio daquela sarça, Deus está dando uma palavra para Moisés: eu sou com você, Moisés. Deus está falando para mim e para você, querido: eu sou com você. Não importa se você está no deserto, se você está passando por uma luta, é fundamental ter a certeza de que Deus está com você. Não importa se você passa por uma maior adversidade. Salmo 23, 4, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem crê que Deus está com você, diga aleluia. Então bata no peito e diga assim: tu estás comigo. Diga forte: tu estás comigo. Diga forte: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Oh, querido, Deus está com você, querido. Então eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua adversidade, eu não sei qual é o teu enfrentamento que você está passando, mas Deus está falando: você está num deserto, você está parecendo que está sem vida. Oh, querido, mas você pode glorificar a Deus. Parece que está sem vida, mas Deus está falando com você. Quem crê que Deus está falando com você aqui nessa noite, diga aleluia. Deus está dizendo: eu estou com você. E se Deus está com você, meu irmão, não importa se o seu problema é grande, não importa se a sua luta é difícil, se você está com Deus, você é maioria, e eu com Deus sou maioria, então todo problema já está vencido, no nome de Jesus, aleluia. Se você crê, glorifique, exalte a Deus aí, aleluia, dá glória a Deus, exalte o nome do Senhor, diga aleluia. A segunda coisa que Deus vai falar, queridos, Deus, quando se manifesta, Deus diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o que Deus quer falar conosco a respeito disso? Será que aquela terra de Horebe era terra santa? O que Deus fala comigo aqui é que onde Deus está é terra santa. Quem crê que Deus está aqui nesse lugar, diga aleluia. Você crê que nesse lugar Deus se manifesta? Amém? Onde Deus está é terra santa. Porque não era só o Monte Horebe. O Senhor apareceu a Josué lá em Jericó, e o Senhor disse também:
Josué, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E tiraram os sapatos, tiraram o seu sapato, tira o seu sapato. Está falando para tirar tudo aquilo que é impuro, para tirar tudo aquilo que nós trouxemos do mundo, tudo aquilo que nós trouxemos, que é abominável a Deus. A presença do Senhor é um lugar de poder, um lugar de restauração, mas é um lugar também, queridos, em que o Senhor nos chama, que o Senhor fala conosco, e que nós precisamos guardar a palavra de Deus. Nós precisamos estar limpos de toda impureza. Cada um de nós sabemos qual é o calçado impuro que nós trouxemos do mundo, qual é o calçado do muro que nós trouxemos na nossa vida. Deus está chamando Moisés, está falando: Moisés, eu quero te usar, Moisés, mas tira o seu sapato. Deus fala comigo e com você, querido. Mas pastor, qual é o meu sapato? Eu não sei, querido, mas você sabe. Cada um de nós sabemos qual é o sapato que nós temos que tirar, qual é a impureza que nós temos que tirar, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é o Deus da graça, é o Deus que nos abençoa, mas é um Deus sério. A Bíblia diz que Miriam, a irmã mais velha de Moisés, certa vez começou a reclamar: mas por que Deus só fala com Moisés? A Bíblia diz que Deus manda chamar Miriam, Moisés chama Miriam, Arão, a nuvem desce. Quando a nuvem sobe, ela está leprosa. Há coisas sérias na presença de Deus. A Bíblia fala, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, fala de um rei chamado Uzias, um rei que começou a reinar com 16 anos, e que prosperou muito, um rei que vai reinar por 52 anos, é bastante tempo, amém? E às vezes o sucesso faz com que a gente ache que a gente está por cima da carne seca, que não tem limites, que nós podemos fazer todas as coisas. E às vezes o sucesso é até perigoso. Esse rei Uzias, ele começa bem, ele tem sucesso, mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início dela. Fala comigo, é melhor o fim do que o início. Então na sua jornada, querido, o melhor é o fim. E nós temos que estar focados no nosso propósito, no nosso destino, e não vacilarmos. Quando Deus está falando assim: olha, tira as sandálias, tira os seus sapatos, está falando para tirar tudo aquilo que não provém de Deus. A Bíblia diz, 2 Crônicas 26, versículo 16 em diante, fala que esse rei se inflou, e ele vai entrar no templo, e ele vai fazer algo que não era para ele fazer, porque ele não era sacerdote. Olha só, 2 Crônicas 26, 16, mas havendo se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Algumas traduções, a minha tradução fala assim: homens da maior firmeza. Fala comigo, homens da maior firmeza. Versículo 18, olha o que aconteceu. E resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha incensário na sua mão para queimar o incenso.
Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto do altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Olha aqui para mim, queridos, um rei, um homem que já estava há 52 anos reinando, poderoso, sucesso total, mas que agora no fim vai ficar leproso, vai ser expulso do templo, vai perder o seu reinado. Quem vai ficar no seu lugar é o seu filho, porque o fim dele foi trágico. E o que chama atenção aqui é como o sacerdote Azarias entra no templo. Ele não entra sozinho, mas com ele entra mais 80 homens da maior firmeza, homens valentes, homens que tinham firmeza. O que Deus espera de mim e de você, queridos, é que nós tenhamos firmeza nos nossos posicionamentos. A Bíblia vai falar de algumas pessoas que foram firmes nos seus posicionamentos, que não se dobraram, que não se curvaram. A Bíblia fala de José. José, quando estava na casa de Potifar, quando ele estava ali sendo exaltado, a mulher de Potifar fala: olha, deita-se comigo. Talvez era uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, mas ele resiste a ela. Ele prefere sofrer uma acusação injusta do que se dobrar ao pecado. Ele não trouxe o pecado com ele. A Bíblia vai falar de pessoas que se mantiveram firmes em momentos de luta, de adversidade, mas estiveram firmes. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando um dia alguém fala: olha, é melhor você se dobrar diante de mim, diante da minha imagem, senão eu quero ver qual é o Deus de vocês, que estará com você. Eu vou mandar aquecer a fornalha. A Bíblia diz que aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Jogaram eles a fornalha. Mas a Bíblia diz que mesmo ele jogado lá na fornalha, o rei olha lá e fala: puxa, mas não foi 3 que nós jogamos aqui? Foi, exatamente, eram 3. Mas tem alguma coisa errada, não tem 3, tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos homens, ao Filho de Deus. Queridos, cada um de nós que estamos aqui, muitas vezes ainda crentes, nós podemos enfrentar a fornalha, mas nós temos uma certeza: o Senhor estará conosco. Diga aleluia. Então não se curve, meu irmão, seja firme. A Bíblia nos fala do dia mau, fala do dia difícil, mas depois de ter desvencido tudo, permaneceis firmes e inabaláveis. Sabe o que Deus espera de mim e de você, queridos? É que nós tenhamos firmeza. Sabe o que Deus espera de nós hoje? Nessa noite de ceia, é que você tire o seu sapato, que você tire tudo aquilo que você trouxe do mundo. Deus quer te usar. Quem crê que Deus quer te usar, diga amém. Deus usou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Através dele o nome do Senhor foi glorificado. Deus usou a Daniel. Através de Daniel o nome do Senhor foi exaltado. Oh, querido, Deus vai te usar poderosamente. Diga aleluia. Diga graças a Deus. A terceira coisa, meus irmãos, é que Deus fala. Deus fala conosco. Quem crê que Deus fala conosco, diga amém. Moisés estava agora há 40 anos naquele deserto. E a Bíblia diz que ele começa a observar aquela sarça. E observa que ela não se consome. E sai uma voz do meio da sarça. E Deus fala com ele. Deus chama e diz: Moisés, Moisés. Não fala assim: oi, vem aqui. Não, Deus fala: Moisés, Moisés. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Intimidade. Deus chama pelo nome. Quem crê que Deus pode te chamar pelo teu nome, diga aleluia. Deus vai te chamar pelo teu nome, querido. Deus está chamando, tratando cada um de nós individualmente. Às vezes nós estamos aqui em centenas de pessoas, mas Deus quer tratar com cada um de nós individualmente. Deus está falando. Quem crê que Deus está falando, diga amém. Deus fala. A Bíblia diz, Isaías 43:1, se você puder colocar aí para mim. Isaías 43:1 fala que o Senhor nos chama pelo nome.
eu te escolhi, eu te chamei. O Senhor está chamando Moisés. Diz assim, olha, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diga aleluia. Bata no peito e diga assim, eu creio que eu sou teu e o Senhor é meu. Eu creio, querido, que Deus estava chamando Moisés, Moisés, Moisés. O Senhor chama a mim, o Senhor um dia me chamou e o Senhor está chamando você nesta noite, dizendo, olha, Deus disse para Moisés, eu tenho um propósito na sua vida. Deus está dizendo para você, querido, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito sobre você. E Deus está falando, está mostrando através daquele fogo, daquela chama ardente. Mas interessante que aquela chama não queimava aquela sarça. Isso fala, fogo, fala de sofrimento. O povo de Deus, quando esteve no Egito, sofria. Amém, irmãos? Amém? Deserto fala de sofrimento, mas ainda que eles sofressem, eles não eram destruídos. Ainda que você passe por luta, meu irmão, Deus está no meio de você, Deus está em você. Sabe o que Deus diz lá em Isaías? Que eu sou o Emanuel, está com você. Fala comigo, Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, Ele está com você. No versículo 2, ele diz assim, olha, ainda que passe, coloca aí para mim, 43, 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios tu passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Diga aleluia. Então, querido, sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você pode passar por luta, você pode passar por adversidade. Meu irmão, você vai passar pelos rios, mas você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo, mas não vai te queimar. Meu irmão, Deus tem vitória para a tua vida, sabe por quê? Porque eu te chamei, eu te remi. Pode ter luta, mas você pode parecer sarça, mas você continua vivo. Deus está ali, querido, você não será destruído. Quem crê, diga aleluia. Você não vai ser consumido, irmãos. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Quanta pandemia, quantas pessoas morreram, mas você está aqui. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Diga aleluia. Pastor, mas eu sofri, nós passamos por luta, nós choramos, mas estamos aqui, querido. Há um dia de choro, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, Deus tem propósito na tua vida. Morreram muitas crianças naquela época, mas Moisés foi poupado, e Moisés libertou o povo de Israel. Morreram muitas crianças quando Jesus nasceu, mas Jesus foi poupado. Diga aleluia. Jesus, os reis foram lá, saíram cada um de um lugar, encontraram ele, adoraram a ele, voltaram para outro lugar. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Sabe por quê, queridos? Porque é o Salvador da humanidade. Meu irmão, mas aí o diabo falou assim, não, eu vou destruir Jesus, eu vou crucificá-lo, ele vai ser pendurado numa cruz. Jesus enfrentou a cruz, Jesus sofreu chibatadas, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, meu irmão. E hoje nós não somos apenas, o Senhor deu lá em João 3,16 o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu hoje nós somos bilhões de seres humanos. Diga aleluia, diga graças a Deus. Meu irmão, em nome de Jesus. Pode parecer, você está passando por luta. Quem sabe você chegou aqui hoje e você está passando por um fogo. Fogo fala de luta, fala de purificação, mas você não vai ser destruído. Quem crê nisso, diga amém. Êxodo capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles sofriam, se puder colocar aí, quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram afligidos, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que crente é que nem massa de pão. Você já viu quando sua mãe está fazendo pão? Ela está batendo, mas quanto mais bate, mais o pão vai crescer. Quanto mais, querido, você está enfrentando luta, mais forte você vai ficar. Você vai ser fortalecido no Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Você vai crescer, você vai avançar, meu irmão. As lutas não vão te destruir, mas Deus está falando assim, está queimando, mas não vai ser consumido. Está queimando, mas vai ser poupado. Querido, em nome de Jesus, Deus está poupando o seu povo. Querido, você pode estar passando por um momento de luta,
está passando por um momento de adversidade, é uma sarça que está queimando, mas não vai ser consumida. Quem crê nisso, diga aleluia. E sabe de uma coisa, querido? Deus usa a sarça. Florzinha não vai aguentar. Florzinha de Jesus não aguenta. Mas sarça, ela resiste. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Hoje, o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele tem algo sobrenatural para fazer no nosso meio. Diga aleluia. Deus conserva o seu povo não será destruído, você não será destruído. Diga aleluia. Sabe por que você não vai ser destruído, querido? Porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Fogo fala da presença de Deus, amém, irmãos? Fogo fala da presença do Senhor, porque onde Deus está, tem fogo. Quem crê, diga aleluia. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. É o fogo de Deus. A Bíblia diz em Mateus, está escrito assim: eu vos batizo com água. João Batista dizendo: mas vem aquele que vem depois de mim, vos batizará com poder e com fogo. Diga aleluia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga graças a Deus. Sabe, irmãos, nós somos batizados com o Espírito Santo, com fogo. Atos 2, a Bíblia diz que viam-se línguas repartidas como que de fogo. O fogo purifica, o fogo aviva, o fogo santifica. Pode faltar muitas coisas, mas não vai faltar fogo no altar. Quem está entendendo, diga amém. Jamais pode faltar fogo. Muitas vezes, querido, não é o pecado, mas é falta de fogo. Foi quando Moisés viu o fogo que Deus falou: olha, agora você vai tirar as sandálias dos seus pés, você vai tirar esse sapato, você vai tirar isso, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não serve para estar na presença de Deus. Quando nós temos fogo, querido, você vai ser um marido melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um servo de Deus. Quando você tem fogo do Espírito, você não vai se tornar um leproso, mas você vai ser um convertido do Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. A Bíblia diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Isso fala do Espírito Santo. Sabe, sem fogo ninguém sacrifica nada. Pecado é ausência do Espírito Santo. Por que as pessoas caem? Porque elas não têm o fogo do Espírito. Porque ao invés dela alimentar o seu espírito com o Espírito Santo, ela alimenta a sua carne. Deus te trouxe aqui hoje para você fortalecer o Espírito Santo. A Bíblia diz: e ser-me-eis, recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está sobre você, diga aleluia. Depois dessa visão, Moisés vai ser um homem. Moisés precisava daquilo para caminhar mais 40 anos, libertando o povo de Israel. Querido, eu não sei quais são as lutas que você vai enfrentar, mas com o Espírito Santo de Deus, você vai vencer todas elas, no nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar coragem, vai te dar ousadia. Oh, meu irmão, por isso, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo dizia assim: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem crê nisso, diga aleluia. Em nome de Jesus, hoje, encha do Espírito Santo. Querido, que você seja um homem da maior firmeza. Quando a Bíblia fala homem da maior firmeza, está falando de pessoas da maior firmeza. Está falando de mulheres também. Mulheres como Ruth, que não quebraram aliança com Noemi. Mulheres como Débora. Mulheres como Maria, que era compromissada, aliançada com José. Deus espera hoje que cada um de nós aqui possamos ser cheios do poder de Deus. Quem crê, diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, querido. Eu quero orar com você. Coloca aí para mim Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2:1.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Estavam unanimemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Fala comigo, língua de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. E cada um deles falavam em outras línguas. E eu creio, meu irmão, que hoje o Espírito Santo que te trouxe aqui, hoje Ele quer colocar fogo, ousadia em você. A presença de Deus, quem crê que a presença de Deus está aqui nesse lugar, diga aleluia. E nós vamos adorar a Deus com uma canção, querido, mas eu gostaria que você adorasse ao Senhor. E eu não sei se você tem vivido um tempo que parece ser uma sarça, parece que está destruída, mas tem sarça, querido, que ela tem que estar no deserto, ela não pode estar em outro lugar. A Bíblia diz que João Batista, ele pregava lá no deserto, e lá no deserto a mensagem dele não era fácil, não era uma mensagem atrativa. Ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos, e batizava lá no deserto, porque é melhor você estar no deserto com Deus do que no lugar verdejante sem Deus. A Bíblia diz que quando Abraão e Ló se dividem, Ló escolhe a campina verdejante, Abraão vai para o deserto, mas o deserto se torna Canaã, e a campina verdejante de Ló é um lugar de Sodoma e Gomorra, que foi destruído pelo próprio Deus. A família de Jó foi destruída, a sua esposa vira estátua de sal. Ele é salvo pela intercessão de Abraão, porque é melhor você estar no deserto com Deus do que em outro lugar sem Deus. Quem está comigo, diga amém. Esteja no deserto com Deus. Está passando por luta, Deus está com você. Está passando por dificuldade, Deus está com você. Eu estou passando por um lugar agora, pastor, parece que você é afogado, parece que você é consumido. Mas querido, essa água não vai te submergir, esse fogo não vai te queimar. Você vai ser livre, querido, porque é uma promessa de Deus: eu estou com você.